Fala galera, vamos dar continuidade à discussão do nosso Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19 de agosto de 2020. Vamos falar agora, continuar dos CIDs. Lembre, o CID primeiro utilizado, B34.2. Nós tivemos a inclusão dos CIDs 1U 07.1 para aqueles casos confirmados laboratorialmente e o CID U 07.2 para aquele quase não sai, para aqueles casos com confirmação clínico-epidemiológica, onde não foi possível a coleta de laboratório ou foi inconclusiva. Mas existe também um outro CID, existe uma outra situação que eu preciso falar com vocês, que é a substituição de um CID que a gente estava usando por esses dois CIDs, o U07.1 e o U07.2. Por que isso é importante, galera? Quando se notifica, quando você faz um AIH para internar um paciente, tem um CID. E o AIH alimenta um sistema de informação chamado Sistema de Informação Hospitalar. Lembrando também que muitos casos de Covid não estão sendo atendidos em âmbito de estrutura hospitalar, mas em hospitais de campanha, em UPAs, inclusive em estruturas físicas totalmente adaptadas. Então, toda autorização de internação hospitalar deve colocar o CID. Esse CID nos ajuda a identificar pacientes que foram confirmados por laboratório, pacientes que foram confirmados por critério clínico epidemiológico. Para aí a gente poder, inclusive, fazer estudo de comparação. Quais são as características clínicas? Será que precisa-se mesmo do laboratório? Por qual tipo de exame foi confirmado? Então, tudo tem um porquê. Então, o CID, ele nos ajuda, até porque ele é internacional, ele nos ajuda nesse percurso para o conhecimento da patologia também. Então, ele é importante e nós precisamos dar valor de uso. Então, continuando aqui em relação ao CID, lembrando que os novos códigos que a Pro já falou aqui, o U07.1, que é para doença com vírus identificado laboratorialmente, e o 07.2, o vírus não identificado, foi definido pela OMS, são os marcadores da pandemia no Brasil, tá? Então, estamos utilizando como marcadores da pandemia no Brasil, e se puder colocar aqui, QP, questão de prova para vocês, está aqui, que tanto o 07.1 quanto o 07.2 nós conseguimos marcar justamente porque nós estamos trabalhando com, além do sistema de notificação da gripe, temos que demandar IH, e IH alimenta esse sistema que a Pro colocou aqui, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Sendo assim, na mesma linha que for colocado o B34.2, que é o coronavírus não especificado, deve constar também o código marcador. Então, o CID seria isso, Nós sabemos que é o médico que usa o CID, mas o CID seria isso aqui. B34.2, se ele usar o B34, e se ele fez laboratório, na mesma linha colocar o 07.1, tá? Então, essa é a lógica da classificação da doença. Deve constar também, como eu já falei, o 07.1 ou o 07.2. Agora aqui prestem atenção. Caso o 0409, o 04.9, que é a síndrome respiratória aguda grave, tenha sido utilizado como marcador para caso suspeito ou confirmado de Covid, então se não sabia e depois a gente notifica, identifica e que é um paciente de Covid, se eu coloco lá o 09.9, que é a síndrome respiratória aguda, que pode ser por qualquer outro vírus, mas com o passar do tempo, aquele paciente durante a investigação, a gente confirma que ele é Covid, esse CID, que é o 04.9, deve ser substituído pelos CIDs o 07.1 ou o 07.2, tá? Então aqui eu botei atenção para que vocês fiquem atentos às entrelinhas em relação à vigilância epidemiológica. Trabalhar com vigilância epidemiológica é minha cachaça também há muito tempo. Eu comecei a trabalhar com vigilância epidemiológica em 1998 para 99. Me faz ter uma paixão, eu sou muito apaixonada, pelas doenças infecciosas, pelas doenças de notificação, os agravos de notificação também, porque foi uma das minhas primeiras formas de ver a profissão, Eu sou oriunda do EPSUS, que foi um programa muito importante na minha vida e que me fez gostar tanto da epidemiologia, que me fez, inclusive, meu mestrado na linha da epidemiologia, tá? Vamos lá. Definições operacionais. Cai em prova, não despenca. Aqui sim
vamos ter a maioria das questões que serão cobradas para todos os cargos, que são as classificações, definições operacionais. Toda prova gosta de conceito. Então, dentro do Guia de Vigilância Epidemiológica, nós temos algumas definições operacionais que vocês precisam não, devem saber. É obrigatório vocês saberem, né, dessa definição operacional, tá certo? Caso suspeito, primeira definição. A definição 1 de caso suspeito vem para a síndrome gripal. Então, aqui é atenção, porque pode ter questão de prova. Pode ser questão de prova que não seja nem presente de mãe, né? Questão de prova complexa. Então, para que a gente categorize um caso suspeito de síndrome gripal, é aquele indivíduo com quadro respiratório agudo, que começou, né, de forma insidiosa, caracterizado com pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Então, para eu enquadrar como um caso suspeito de síndrome gripal, o indivíduo precisa pelo menos ter 2 dos seguintes sinais e sintomas. Febre, mesmo que referida, né, mesmo que ele não tenha aferido a temperatura, se ele diz que teve febre, a maioria da população sabe quando tem febre, mesmo quando ele chega para ele que está com febre interna, mas ele sabe quando teve febre. Então, febre, mesmo que referida, anotem isso, porque na prova pode vir febre apenas aferida, mas não é. É a febre mesmo que ela tenha sido referida. Lembre que são pelo menos 2. Calafrios. Se tem calafrio, a gente sabe que teve febre, né? Então, quando a pessoa não aferiu a temperatura, geralmente eu pergunto, teve calafrio, sentiu frio no horário que você não sentiria durante o dia? E aí eu já vou, né, pela investigação epidemiológica, e já vou enquadrando, esse paciente teve febre. Dor de cabeça, né, a cefaleia, tosse, coriza, distúrbios gustativos, assim, geralmente aqui a perda do paladar, né, tá muito ligado, e distúrbios olfativos, a perda do olfato. Peraí que a prova falou. Então, para definir como síndrome gripal, precisa ter pelo menos 2. Então, ele pode ter febre, dor de cabeça, ele pode ter coriza, dor de cabeça, distúrbios gustativos e distúrbios olfativos. Pelo menos 2, ele já vai ser enquadrado como o quê? Um caso suspeito de síndrome gripal, certo? Então, lembrando que nós notificamos as suspeitas, por isso que é importante as definições operacionais. A gente só trabalha em vigilância epidemiológica sabendo das definições operacionais de cada patologia, de acordo com a sua história natural da doença, para que a gente possa notificar, para que a gente possa fazer a coisa certa e não tenha subnotificação, né, e nem erro de notificação. Observações. Em síndrome gripal, nas crianças, além dos itens anteriores que nós já vimos, considera-se também como sinal, né, que pode ser, né, enquadrado, obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. Então, se a criança ela apresenta obstrução nasal e febre, a gente pode enquadrar como síndrome gripal. Apresenta obstrução nasal e a cefaleia, a gente pode enquadrar como suspeita de síndrome gripal. Em idosos, deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. E aqui que virou um nó crítico, só para alinhar aqui com a situação de Salvador, principalmente, nós tivemos ao mesmo tempo, né, a chikungunya. Esse ano foi a chikungunya, foi a Covid e a chikungunya juntas, que trazem a inapetência, que trazem muita dor, que trazem, né, a inflamação das articulações, dores no corpo, tontura. Então, quantas pessoas que chegaram com síndrome gripal, suspeita de síndrome gripal, e também com sintomas de chikungunya. Esse ano foi mais chikungunya do que zika e do que a própria dengue. Então, nós tivemos um trabalho muito, muito preciso, que o paciente, quando ele chegava com síndrome gripal, nós já tínhamos as fichas de notificação também para outras situações, incluindo as arboviroses. Isso significa que a gente estava preparado ali para não subir um paciente, né, para outro profissional, apenas para notificar, né, uma arbovirose. Já fazíamos tudo ali porque ele estava pelo menos com um sintoma, ou com 2 sintomas, né, respiratório. Pelo menos um sintoma a gente já não subia por questão de segurança.
Na suspeita de Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais podem estar presentes. Então, com o passar, né, dos casos, nós começamos a perceber que muitos pacientes não tinham febre e apresentavam sintomas gastrointestinais, como diarreia, né, e vômito, mas mais fortemente a diarreia, uma diarreia com distensão abdominal severa e com dor muito forte. O paciente ficava 2, 3 dias com diarreia e começamos a observar que quando se fazia o exame, positivava para a Covid. Então, alguns pacientes que com suspeita de Covid, podemos ter ausência de febre, sim, nem todo paciente vai ter febre, mas eles podem também apresentar sintomas gastrointestinais, tá certo? Vamos cá. A segunda definição, né, já definimos a síndrome gripal, podemos utilizar a síndrome respiratória aguda grave, né, a definição 2. Então, é o indivíduo que apresenta dispneia ou desconforto respiratório, a dificuldade de respirar, ou pressão ou dor persistente no tórax, ou, observe que não é i ou apresentando já vale. Saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada, no caso cianose, né, nos lábios e no rosto. Então, o paciente que vai ser enquadrada como suspeito de síndrome respiratória aguda grave, ele vai ter que apresentar pelo menos dispneia, desconforto respiratório, ou pressão ou dor persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95 em ar ambiente, ou coloração azulada, que a gente está colocando, eu usei os termos do próprio guia, tá? Que é a cianose em lábios ou rosto. Observações em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos da asa do nariz, nós sabemos que é uma característica de crianças em sofrimento respiratório, cianose, tiragem intercostal, inclusive aqui é muito característico nas crianças com desconforto respiratório, desidratação e inapetência. Então aqui é o olhar do que a gente já sabe das doenças respiratórias que tem padrão diferente em adultos e em crianças. Mas observe aqui que desses sinais já enquadramos como síndrome respiratória aguda grave. Esse paciente ele vai ser notificado, ele não vai ser atendido em âmbito ambulatorial. Ele vai ter que ser regulado ou encaminhado, depender de como esteja a estrutura, né, do município, do estado, para um espaço que tenha uma densidade tecnológica maior, que consiga colocá-lo, né, em leito clínico ou leito de UTI já com respirador mais precocemente, tá certo? Caso confirmado, então agora falamos de caso suspeito de síndrome gripal, caso suspeito de síndrome respiratória aguda grave. Agora, qual é o critério de dizer? É um caso confirmado por Covid. Por que isso, gente? Na própria ficha que nós utilizamos para atender, vai estar lá se é confirmado, se é suspeito. E quando nós formos notificar no sistema, vamos precisar de quê? Dessa categorização, para que a gente não erre na notificação e que os dados que nós preenchemos lá na notificação da Covid ou no sistema de gripe, da notificação, eles não sejam dados errados, não nos deem um cenário errado do nosso município, da nossa unidade. Então, precisamos saber o que é cada caso para que a gente saiba notificar de forma correta. E para fins de prova, você sabe que se eu tenho uma banca, ela vai gostar de um conceito. Toda banca gosta de um conceito, inclusive fazer trocadilho com os conceitos, não é isso? Então, por critério clínico, então nós temos os casos confirmados por critério clínico. Caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave associado à anosmia, que é, né, a disfunção olfativa, ou a ageusia, que é a disfunção gustatória, perda do olfato e perda do paladar. Aguda sem outra causa pregressa. Então, vamos dizer que ele está com aqueles sintomas todos lá da síndrome gripal, 2 daqueles sintomas pelo menos, ou um dos sintomas de síndrome respiratória aguda grave. E, clinicamente, né, nós percebemos que ele também está com perda do olfato e perda da função gustatória. Então, ele deixa de ser um caso
de síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, vamos enquadrá-lo como quadro confirmado, agora por critério clínico. Observe que não falamos de laboratório aqui. Por critério clínico de quê? De Covid-19. Então, ele ou síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, que tenha perda de olfato ou de paladar, clinicamente, eu posso enquadrá-lo e confirmá-lo como Covid-19. Já por critério clínico epidemiológico, um caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda gripal com histórico de contato. Observe quando a epidemiologia entra, com histórico de contato próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores. Né? Então, aqui eu já tenho a vinculação epidemiológica ao aparecimento dos sinais e sintomas com o caso confirmado para a Covid-19. Então, se o indivíduo ele está com sintomas gripais, né, 2 daqueles sintomas que nós citamos, ou um daqueles sintomas respiratórios agudos, e ele também tem a vinculação epidemiológica, que é ter tido contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias, né, com o paciente confirmado para a Covid, eu posso confirmar esse caso, mas por qualquer critério? Critério clínico e epidemiológico, tá? Então, clínico, disfunção de olfato e de paladar. Clínico epidemiológico, eu vou também fazer a vinculação epidemiológica, que é essa associação que está cada vez mais difícil por conta do modo de transmissão. Por critério clínico imagem, então ele tem os sintomas e eu também tenho os exames de imagem que nós já vimos, né? A tomografia em vidro fosco, periférica, bilateral ou multifocal, ou sinal de aulo reverso. Então, um caso de síndrome gripal, que é aquele que tem pelo menos 2 dos sintomas que nós já vimos, ou síndrome respiratória aguda grave, um daqueles sintomas, que não foi possível confirmar com diagnóstico laboratorial. Ou seja, não tivemos como fazer o PCR, não tivemos como fazer a sorologia, mas conseguimos fazer exame de imagem. E ele apresenta pelo menos uma das seguintes alterações tomográficas e que nós já vimos, né? Que é opacidade em vidro fosco periférico, bilateral, com ou sem consolidação de linhas intralobulares, opacidade em vidro fosco multifocal, de morfologia arredondada, ou sinal de halo reverso, que é quando o paciente já está com um quadro mais avançado da doença, tá? Então, quais são os 3 critérios que vimos até agora? A confirmação por critério clínico, a confirmação por critério clínico epidemiológico e a confirmação por critério clínico imagem, que é quando nós não temos o acesso ao laboratório, mas temos acesso à tomografia, ou seja, à imagem. Observação, segundo, né, o nosso Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de tomografia, o protocolo é de uma tomografia de alta resolução, já vimos isso, né, que é a TCAR, se possível com baixa dose, com protocolo de baixa dose. O uso de meio de contraste endovenoso em geral não está indicado, porque a gente sempre fala em tomografia, né, e pede até autorização, em outros casos, para autorização do uso do contraste. No caso da COVID, a indicação é não utilizar o contraste, tá? Sendo reservado em situações específicas que vão ser determinadas, obviamente, pelo radiologista. Então, fiquem atentos aí a essa observação. As bancas também gostam muito de uma observação. Já o protocolo por critério clínico laboratorial. Então, vimos por critério clínico, vimos por critério clínico epidemiológico, vimos por critério clínico clínico imagem e agora por critério laboratorial. Então, eu vou diagnosticar o caso de Covid-19 com critério laboratorial. Por que eu tenho que saber isso? Mais uma vez explicando, porque na hora de lançar o caso, na hora de fechar o caso como confirmado, eu preciso saber e dizer para o sistema de informação qual critério eu utilizei para confirmar ou descartar. Tá? Então, por isso que esses conceitos são importantes para a epidemiologia. Eu vou ter que usar no sistema de informação para confirmar e dizer com qual critério você está confirmando. Aí o médico ele vai colocar o critério que ele está confirmando, tá certo? Então,
Caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave com teste de biologia molecular, resultado detectável para SARS-CoV-2, óbvio. Se eu tenho síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda gripal e eu faço o PCR e está lá o resultado detectável para o vírus, né, que é agente etiológico, o SARS-CoV-2, pelo método ai gente, quanta consoante, RT-qPCR, em tempo real, vou conseguir fazer o diagnóstico laboratorial. O imunobiológico, resultado reagente para IgM, IgA e ou IgG. Observe que no IgG, a gente vai ter uma observação aqui embaixo, realizada pelos seguintes métodos. Então, é considerado, validado para dar diagnóstico de confirmação laboratorial para a COVID, o método ELISA, né, que vai nos dar a sorologia pelo método ELISA. O método de imunocromatografia, que é o teste rápido, lembrando que precisamos saber, né, o momento de realizar o teste rápido, porque eu preciso da soroconversão. E o imunoensaio o ECLIA, né, que é o imunoensaio de quimioiluminescência, que é o ECLIA. Então, são esses 3 exames imunológicos que vão ser aceitos para que eu consiga categorizar o meu caso de COVID confirmada por critério laboratorial. A pesquisa de antígeno, nós já vimos, né, que ela só vai ser utilizada quando o PCR não for disponível. Então, se a pesquisa de antígeno, resultado reagente para SARS-CoV-2, pelo método de imunocromatografia para detecção de antígeno, lembrando que ele só vai ser utilizado quando o PCR não está disponível, né, a gente pode utilizar. Então, esses são os critérios laboratoriais. Mas, eu posso ter um critério clínico laboratorial? Claro, esse é o mais comum, inclusive. Né? O clínico laboratorial e o clínico epidemiológico, que é aquele que eu tenho a clínica soberana e quando eu solicito e tenho o resultado do laboratório, confirma. Então, clínico laboratorial. Eu posso ter clínico por imagem? Claro, já vimos também. Então, posso ter apenas o laboratorial? Posso. Se o paciente faz por conta própria uma sorologia por ELISA e lá da IgM reagente, ele pode ir no serviço de saúde que ele vai ser notificado por critério laboratorial, porque ele não foi avaliado clinicamente. Mas se o médico avaliar, né, clinicamente, ele pode também ser enquadrado como critério clínico e laboratorial, tá certo? Cada conceito deste é importante para fins de notificação de forma precisa. Em relação ao IgG, que a Pro falou, considerar o resultado IgG reagente como critério confirmatório somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior. Então, se eu não fiz nenhum exame laboratorial anterior, ninguém sabe para onde é que eu vou e para onde é que eu venho, ninguém sabe como está a minha situação clínica. E eu faço e deu para, né, na minha sorologia, o IgG reagente. Não tenho nenhum outro exame. Eu vou considerar como critério diagnóstico, sim, desde que o paciente não tenha nenhum outro critério laboratorial. Então, fiquem atentos a isso, tá? Muitos pacientes apresentam apenas o IgG, porque ele já teve contato com o vírus ou porque ele já está, né, produzindo anticorpos de defesa e ainda com a doença em curso. Então, IgM é doença em curso e o IgG, ele pode apresentar IgG e IgM, mas só o IgG, por conta dessa fragilidade que nós estamos tendo ainda em relação aos exames de laboratório. Mas, no caso do IgG, ele só vai ser considerado, se só vir ele, se o paciente não tiver nenhum outro exame anterior. Tá ficando confuso? Eu sei que não, porque eu estou tentando praticamente mastigar para vocês a aula. Essa aula, gente, está baseada todinha, tá, no Guia de Vigilância Epidemiológica, que foi publicado em agosto de 2020 para a Covid-19. Então, não tem necessidade de entrar em surto, nem de ficar preocupado, porque tudo que a Pro colocou aqui está mais bonitinho, está arrumadinho, está no slide maravilhoso, mas vocês têm acesso a esse material, inclusive na internet, é só buscar Guia de Vigilância Epidemiológica. Por critério laboratorial, indivíduo assintomático. Então, não tem clínica nenhuma, ele está assintomático, mas ele tem o exame de laboratório. Em quais situações eu posso enquadrá-lo como confirmado para COVID por critério laboratorial? Mas ele é assintomático, então não vai ser clínico laboratorial, vai ser
apenas laboratorial, já que ele não tem nenhum sintoma. Então, o indivíduo assintomático, com resultado de exame, observe o PCR, né, que é a nossa biologia molecular, detectável para SARS-CoV-2, eu sei que vocês não vão esquecer do nosso agente etiológico, realizado pelo método RT-qPCR, em tempo real, e a pesquisa de antígeno, tá? Resultado reagente para o SARS-CoV-2 pelo método de imunocromatografia para detecção de antígeno. Então, esses são os dois critérios de laboratório que nós utilizamos para o indivíduo assintomático. Então, eu não tenho sintomas, fiz os exames por fazer, eu parei numa blitz, né? Algumas cidades fizeram blitz, aqui em Salvador fez, eu fui para um centro de saúde e disse que tive contato com o paciente com Covid e foi feito o exame de laboratório, não tenho sintoma nenhum, posso ser enquadrado positivo para Covid-19 sem sintomas? Sim, apenas por critério laboratorial, já que ele não vai ter sintoma porque ele é assintomático. Quais os exames que vão ser considerados? Biologia molecular e a pesquisa de antígeno. Casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda não especificada. Então, a gente não sabe se é Covid ou se é outro agente etiológico. Também podemos colocar isso na notificação? Sim. Então, essa pessoa tem síndrome gripal, tem dois daqueles sintomas, ou apresenta um sintoma de respiratório agudo. Mas não é Covid, porque eu não tenho confirmação laboratorial e não identifiquei outro agente etiológico. Então, aqui o que é que nós temos? Que é o caso de síndrome gripal, como a Pro falou, ou síndrome respiratória aguda gripal, para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico. Então, quando foi feito o teste laboratório, não teve identificação de nenhum agente etiológico, nem o Covid. Ou que não foi possível coletar, processar a amostra clínica para diagnóstico laboratorial, ou que não foi possível confirmar por critério clínico epidemiológico, clínico por imagem ou clínico para Covid. Então, se ele não tem clínico epidemiológico para Covid, ele não tem clínico por imagem e nem tem clínico apenas para Covid, mas ele apresenta dois daqueles sintomas para a síndrome gripal ou apresenta sintomas de síndrome respiratória aguda gripal, ele vai ser enquadrado como síndrome gripal ou respiratória aguda gripal, né? Grave, desculpem, não especificada, desde que nós não consigamos identificar nenhum agente etiológico, desde que não foi possível coletar ou processar a amostra, né, de laboratório, ou que a gente não conseguiu fechar o caso clínico epidemiológico para Covid, clínico por imagem para Covid ou clínico para Covid. E aí sim a gente enquadra como síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, né, não especificada, porque nós não sabemos qual é o agente etiológico que está acometendo aquele indivíduo. Então, galera, nesse bloco a gente para por aqui, foi muita informação, mas esses conceitos eu preciso que vocês fixem, porque esses são os conceitos que as bancas vão cobrar. Olha a bola de cristal da Pro, que já trabalha com vigilância epidemiológica há muito tempo. Esses são os conceitos que nós utilizamos na hora da notificação para encerrar um caso e dizer qual critério eu estou utilizando para dizer se é Covid ou se não é Covid, ou se é uma síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, não especificada, tá certo? A gente volta no bloco anterior, dando continuidade à nossa aula do Guia de Vigilância Epidemiológica para a Covid-19. Beijos no coração, façam alongamento, bebam água e descansem. Só não acessem redes sociais porque ajuda a dispersar, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.